Filosofia Nômade. Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Filosofia Nômade, programa gravado aqui nos estúdios de rádio e TV da Fapcom, a Faculdade Paulo de Comunicação. Sou Fábio, sou professor e coordenador do curso de Relações Públicas aqui na faculdade e estou com vocês nessa temporada do Filosofia Nômade, uma temporada um pouquinho diferente, onde a gente está discutindo sobre temas, questões que são relevantes, que são importantes, aí estão colocados no debate público, mas que também dialogam com o universo da comunicação corporativa, das relações públicas. E hoje, para ajudar a gente a falar sobre algumas dessas questões, algumas dessas experiências, a gente está recebendo minha amiga, minha colega, Vanessa Lucena, né, que também é egressa aqui, aluna, né, é ex-aluna de Relações Públicas aqui da Fapcom. Van, Sim. obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço, é sempre uma honra voltar a essa casa. Quem é a Vanessa? Pode começar apresentando-se para quem nos vê, nos assiste. Bom, eu sou a Vanessa Lucena, eu tenho 43 anos, sou uma mulher lésbica, mãe de uma jovem e de 22 anos de idade, esposa da Natália. Eu costumo me apresentar assim porque ao longo da minha vida eu acho que sempre foi importante reafirmar, né, a minha condição de vida. E isso faz parte porque permeia toda a minha trajetória, então sempre costumo me apresentar dessa maneira. Sou relações públicas, costumo dizer que sou relações públicas por amor e por formação. Hoje trabalho como coordenadora executiva numa organização do terceiro setor, numa associação que faz filantropia e distribui recursos para vários projetos de várias temáticas pelo Brasil, mas construí minha carreira no terceiro setor desde 2003, esse ano está fazendo 20 anos que eu estou no setor, e apesar de todos os desafios e de todas as mudanças, né, que eu acompanhei esses anos, é impossível não se entregar, né, para esse setor. Quando você começa a atuar, é algo que te enreda, né? E eu tô muito feliz, assim, tô numa fase muito bacana da minha carreira. Sou egressa da Fapcom, entrei aqui com 33 anos de idade para cursar Relações Públicas. Já tinha começado outras faculdades, mas não tinha conseguido finalizá-las por questões pessoais, né, muito ligadas ao machismo e às condições de classe também. E aos 33 anos eu ganhei uma bolsa e eu podia escolher qual curso eu faria. E eu acho que como era um momento mais maduro da minha vida também, eu tive a possibilidade de escolher alguma coisa que tinha relacionamento com a minha vida, mas que também pudesse me dar prazer, né? Quando a gente ingressa na faculdade aos 33 anos e tendo amigas e amigos com 17 anos na sala, que é riquíssimo, mas te dá um outro olhar, assim, te dá uma outra perspectiva. Então, entrei com muito prazer para cursar o curso e foram anos maravilhosos aqui, principalmente quando eu conheci as comunicações, ai, meu Deus, sumiu o nome da disciplina. Relações Públicas Comunitárias, que era justamente a disciplina que você ministrava. E foi quando eu comecei a entender a relação das relações públicas com a possibilidade de atuação no terceiro setor. Aquilo que você fazia. Exatamente. E aí tinha muita similaridade com o que eu já vinha fazendo, né? Porque, para mim, a essência das relações públicas é relacionamento, né? Então, eu já vinha fazendo isso. Desde que eu comecei no terceiro setor, eu vim navegando por algumas áreas dentro dos institutos e das organizações por onde eu passei, e sempre atuando com relacionamento. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a entender um pouco mais das técnicas, né? Um pouco mais da formalidade do que era ser relações públicas, mas entendendo que era algo que eu já vinha... De alguma forma fazia já. Já vinha fazendo e de forma... acredito um pouco natural também, porque para mim se relacionar é a base de muitas coisas para a vida, né? Então eu sempre cuidei dos meus relacionamentos, sejam eles no âmbito pessoal como no âmbito profissional também. Eu sempre achei que relacionamento é base para você construir laços de confiança, para você conseguir acessar entendimentos diferentes sobre coisas complexas, né? Então, estar num curso e entender que tinha uma grade gigante, né, para dialogar sobre isso,
foi muito bacana. É. E, assim, né, você fala justamente sobre essa dimensão da complexidade. O terceiro setor é bastante complexo também, né? São várias nuances, nem tudo, né, é do jeito que a gente gostaria que fosse, Não, né? não, Também tem as picaretagens no meio, em todos, né? né? Mas me parece que esse grande setor, né, que a gente convencionou chamar de terceiro setor, Uhum, ele se transformou bastante, né? sim, Vamos contar aí desses 20 anos que você sim, está nele, né? Como que você sem percebe dúvida, essas mudanças? Quais seriam essas principais mudanças? Como que sim. você enxerga isso? O terceiro setor, e agora eu estou concluindo uma pós-graduação em terceiro setor e responsabilidade social na Uhum, UFRJ, o que é muito legal, assim, da possibilidade da gente estudar online, apesar de eu estar, assim, bastante saturada de qualquer coisa online, mas a pandemia forçou algumas universidades que não tinham essa prática, né, não tinham esse tipo de prática nas suas vidas, em construir cursos online. Então, a partir disso, eu consegui fazer essa pós-graduação na UFRJ, que agora eu estou caminhando para monografia, né? Um uhum, curso de 1 ano e meio. E aí, eu ali me relacionei com pessoas que estão no terceiro setor em diversas áreas. Então, o uhum, terceiro setor é muito amplo mesmo. Essa área de organizações da sociedade civil, organizações meio, que eu chamo assim, e outras pessoas chamam organizações que não são aquelas que estão na ponta realizando os projetos e estão ali intermediando, né, mobilização de recursos e tal, é uma fatia do setor. uhum, Né? E é por onde eu construí minha carreira. Então, quando eu entrei no terceiro setor, o primeiro lugar onde eu trabalhei foi no GIF, que é o grupo de institutos, fundações e empresas que reúne praticamente todos os investidores sociais que fazem investimento social privado, ou seja, apoiam projetos terceiros, mas projetos que têm um direcionamento exclusivo para atender as necessidades das comunidades, né? uhum, E aí depois eu fiquei alguns anos lá, depois fui para algumas fundações mais de temas específicos, trabalhei em uma fundação que trabalhava com educação, depois eu fui para uma organização que mobilizava recursos para prestar consultoria para as organizações menores, porque uma das grandes questões, que isso é uma coisa que lá de trás eu comecei a trabalhar no CELS, eu acho que em 2008, talvez, então já tem bastante tempo, e uma reclamação constante das organizações, que é as organizações pequenas, que estão no território fazendo as ações, que são as mais importantes, ao meu ver, são muito desestruturadas institucionalmente, né? uhum, Porque não tem recurso para se manter, porque não tem recurso para tomar uma consultoria, uhum, porque não tem recurso para contratar uma mão de obra qualificada ou ajudar os seus funcionários a se qualificarem, uhum, ou fazer essas pessoas virarem funcionários, porque muitos deles não são, trabalham parte do tempo voluntário, né? Então, isso é uma constante e que de 2008, quando eu me aprofundei nesse tema para cá, pouca coisa se transformou. uhum, Apesar de muita coisa ser debatida, ser um tema que é efervescente e está mais efervescente nesse momento, né? Então, assim, o que eu tenho percebido desses 20 anos que eu posso dizer é uma profissionalização maior das organizações, né? Então, o terceiro setor, eu acho que começou a ser levado a sério como um lugar possível de você trabalhar, construir uma carreira, ganhar salário. Eu me lembro muito um dia que você me convidou para fazer uma fala para os seus alunos de RP e para suas alunas, e uma das meninas, quando eu contei da minha carreira e tal, uma delas disse assim: ai, mas eu gosto do terceiro setor, mas eu preciso pagar as minhas aham. contas. Essa é a percepção que tem, né? Exato, que não é totalmente equivocada, Uhum, né? Tem organizações, muitas delas, a maioria dessas menores, né, ou que são base, não precisam nem necessariamente ser pequenas, mas que estão nas bases, que realmente não têm condições de contratar as pessoas formalmente, né, via CLT, ou se contratam não têm condições de pagar benefício, ou se contratam muitas vezes com salário muito abaixo, uhum, né? Então, o que eu percebo o terceiro setor foi se tornando mais robusto cada vez, mostrando a sua importância perante a nossa sociedade. Eu acho que agora o período da pandemia foi um período que escancarou isso, né? uhum, Não é que não existiam desigualdades e elas surgiram agora na pandemia, não. A gente tem um histórico de desigualdade social, mas a gente teve um escancaramento disso e principalmente uma forma assim de mostrar de uma vez por todas a importância do terceiro setor
para diminuir essas desigualdades, né? Não digo nem para diminuir, mas para qual a palavra que eu usaria? Eu nunca falo diminuir porque é tão difícil, é tão complexo, mas para amenizar um pouco das necessidades sociais que aparecem nos territórios. E o terceiro setor foi algo estruturante nesse processo. E vem sendo, né? Com a pandemia tudo se agravou, mas o terceiro setor vem sendo estruturante para amenizar as desigualdades, para construir diálogo com os setores, para fazer incidência para políticas públicas, para criar possibilidades outras de fazer a vida acontecer nas periferias, nas comunidades, nas favelas. Então, o que eu vejo, assim, é uma profissionalização do setor, pessoas se capacitando mais para estarem, as organizações se organizando para se estruturar institucionalmente, né? Esse olhar para a necessidade do fortalecimento institucional tem sido uma coisa cada vez mais debatida, porque as organizações não aguentam mais trabalhar às custas da sua sanidade, sabe? Porque eu costumo dizer, Fábio, que trabalhar no terceiro setor é uma coisa muito visceral, assim. Eu não consigo me desligar do meu trabalho. Eu me sinto conectada com o meu trabalho o tempo inteiro. Isso tem algo bom, que é aquilo que hoje as pessoas estão chamando de um trabalho com propósito, né? Que eu acho que todos os trabalhos deveriam ser. Mas isso também consome muito a gente. Porque é como se você passasse o tempo inteiro conectada com aquilo, né? E estar conectada o tempo inteiro com qualquer coisa que seja é algo muito difícil, né? Mas quando você fala que você tem uma estrutura institucional que apoia as pessoas que estão ali trabalhando a terem condição de pagar suas contas, de viver com dignidade, né? De se profissionalizarem, de ter tempo garantido para estudarem, para a família. Você vai criando um lugar mais saudável, né, para as pessoas viverem e poderem se entregar, porque é uma entrega muito grande, né? E daí você comentou no começo da sua fala que você citou uma expressão, né, que é a expressão investimento social privado, né? Para muita gente essa expressão é meio Sim, estranha, com né? Fala, como certeza. assim investimento social, né? Não digo nem o privado, mas investimento social. Você pode explicar para gente o que é Claro, essa ideia? Porque investimento pressupõe algumas, né, algumas coisas, enfim, você pode claro. explicar para gente? Explico sim. Investimento social é todo aquele recurso, né? Todo o dinheiro que é investido para para a sociedade, para trazer algum benefício para a sociedade, Uhum, né? Então, a gente tem alguns exemplos de grandes empresas que têm os seus institutos e, através dos seus institutos ou fundações, eles investem em projetos sociais. uhum, Algumas vezes projetos próprios e algumas vezes projetos da comunidade, de uhum, organizações que estão na comunidade, que estão nos territórios, né? Então, é como se as empresas pegassem parte dos seus lucros e devolvessem para as comunidades, para as pessoas que estão na comunidade, algum nível de benefício, uhum, né? Que, ao meu ver, é algo que deve ser feito nem só como uma obrigação, né? Hoje em dia existe um olhar diferente para as empresas que têm os seus institutos, que investem em projetos sociais, e teve um momento muito recente de que algumas pessoas faziam escolhas por tomar serviços ou comprar produtos de empresas que fazem algum investimento social, né? Mas eu posso dizer que agora, qualquer empresa que se coloque para o público assume esse compromisso de imediato, assim. uhum, Então, eu estou lucrando com isso a partir dos produtos que eu estou vendendo ou dos serviços que eu estou oferecendo, e a minha contrapartida para a sociedade é essa. Porque a uhum. gente sabe que as empresas causam impactos Sim. negativos nas vidas das pessoas, né? Então, é quase que como uma parte do seu fazer, Uhum, né? Então, esse lucro, que é um lucro que ainda é visado mais para si, né? E para o enriquecimento desmedido, mas uma parte desse lucro direcionado para projetos sociais. Agora eu tive no Congresso GIF recentemente, acho que há um mês e meio atrás, mais ou menos, e uma informação que me deixou assim bastante assustada ainda nos dias de hoje é que praticamente dessa rede que tem 170 entre empresas, institutos e fundações, e grandiosas, assim, né? São os maiores, digamos assim, que estão atuando. 80% deles investem em projetos próprios.
né? Não que esses projetos próprios não tenham um alcance bacana nas comunidades, mas a gente sabe que tem muitas organizações que nascem dos movimentos sociais, né? Que nascem das populações que estão nas bases. E essas organizações são as que têm mais dificuldade de acesso. Porque para você acessar um recurso desse, que uma empresa está doando, seja por um edital, por uma carta convite, seja lá como for, muitas vezes a organização tem que ter uma estrutura, tem que ter uma formalização que ela não tem, né? Então acaba dificultando. E aí, uma forma mais simplificada, entre muitas aspas, das empresas seguirem fazendo o investimento social é apoiando as suas próprias fundações, os seus próprios projetos. Porque aí já está tudo dentro de uma estrutura organizada, né? Mas existe uma responsabilidade em fortalecer essas organizações que estão fazendo e estão fazendo sem dinheiro e estão fazendo muita coisa importante e sem a menor condição, muitas vezes, né? Que são aquelas que estão na ponta, Exatamente. né? Nos territórios que normalmente são os territórios mais vulneráveis, Exatamente. que mais precisam desse apoio. Isso. E que são as que vão saber quais são as melhores soluções para as questões que elas estão vivendo. Então, muitos dos financiadores apoiam, às vezes, essas organizações menores diretamente, porque entendem, não é a maioria, tá? Mas porque entendem que as soluções fazem parte de um repertório dessas comunidades, porque elas mesmas vão encontrando uma forma de viver, né? Então, elas têm as melhores soluções para dizer como lidarem com seus próprios problemas. Mas é algo ousado fazer isso, né? Porque você tem que exercitar uma capacidade de confiança, né? De liberação de poder, de decisão, e que não é uma coisa simples, né? Principalmente porque tem a ver com poder, e poder tem a ver com dinheiro, e por aí vai, né? E você já fez bastante isso, acho que ainda hoje faz, né? Como que é essa experiência? Você pode dar um exemplo para nós daquilo que você já fez ou que atualmente você faz? Como é que funciona? Como que é esse relacionamento com essas comunidades, com esses pequenos projetos? Como que isso funciona na prática, assim? No GIF, quando eu trabalhei, é uma organização meio também, eu lidava muito com esses institutos e fundações. Depois eu passei por uns outros projetos menores, fui para o CELS, que era essa organização que mobilizava recursos, como eu falei, para doar consultorias qualificadas, né, para organizações menores espalhadas pelo Brasil. E depois eu saí do CELS, que fechou, infelizmente, porque o resultado desse processo de consultoria e o impacto que essa consultoria causa é um resultado de longo prazo. E ninguém quer investir muito em longo prazo, principalmente os investidores daqui do Brasil, né? Querem resultados muito rápidos com recurso muito pequeno. Porque nós, brasileiras e brasileiros, temos uma capacidade de multiplicação e articulação e etc., que não é nada bonito, é uma coisa que machuca as pessoas mesmo, mas a gente tem capacidade de fazer transformação com muito pouco, né? Isso é uma coisa característica do nosso povo. E saindo do CELS, eu entrei no Fundo Elas, que é um fundo que já existe há mais de 20 anos e que mobiliza recursos com grandes investidores para apoiar organizações de mulheres e de pessoas trans. E aí eu fiquei no Fundo Elas durante 7 anos fazendo mobilização de recursos. E aí eu experimentei na pele o que é dialogar com financiadores sobre essas práticas que eu coloquei aqui para você agora. Então, assim, muito do que eu aprendi nas técnicas aqui na Fapcom também me serviram de pano de fundo, sabe? Porque tem uma... Tem uma Vanessa única que está sentada aqui na sua frente, que é essa Vanessa, mãe, trabalhadora, estudante, etc., mas que tem que assumir determinados papéis em determinados lugares onde está. Então, quando eu estava, né, nos diálogos com os grupos e participando ali de perto, né, das histórias dos movimentos, era uma coisa. E quando eu sentava para dialogar com o financiador, eu tinha que tá fria no primeiro momento, né? Ter postura para me colocar, porque muitas vezes esse diálogo era feito com homens, muitas vezes, né? A grande maioria do recurso é gerida por homens, então, homens brancos. Então, é algo que é difícil se colocar, mas eu acho que muitas das técnicas que eu aprendi, muito do que eu fui entendendo de como era o terceiro setor, de como era relações públicas dentro das empresas, quando eu entrei, que eu olhei para a grade da Fapcom, eu falei, nossa, os primeiros semestres não, porque tinha uma coisa assim muito conectada com a filosofia, que eu adoro, mas aí depois começou a ter um conteúdo bastante voltado para relações públicas dentro de empresas, né?
E aquilo me incomodava, porque eu não me via. E depois, quando eu mergulhei nessa mobilização de recursos, basicamente com empresas, isso fez toda a diferença para mim. Porque é entender ler quem é essa pessoa na empresa, né? Então, isso foi muito legal. E aí, o que eu fazia, basicamente, no Elas, né? Eu mapeava quem eram os possíveis financiadores que tinham sinergia, algum tipo de relação ou interesse em apoiar as causas das mulheres e de pessoas trans, e fazia contato com eles, preparava material de apresentação, e depois que isso caminhava para um outro nível, a construção efetiva da proposta. E aí, essa é a parte mais difícil. Por quê? Teve um período que o feminismo tomou, assim, chegou na crista da onda. Então, como era uma organização de apoio a projetos feministas, então começou a ser muito visada, né, pelos financiadores que queriam chegar. Mas quando você senta para dialogar sobre a proposta e você diz para um financiador, você coloca o dinheiro e a gente coloca a nossa sabedoria, que também é um capital. Isso é super difícil. Porque nessa relação, que é uma relação de poder desigual, né? É muito difícil você conseguir conversar de igual para igual, né? Entendendo que o capital que você tem não é um capital material, é um capital imaterial, mas que é algo que esse financiador não tem. É por isso que ele está te procurando. E que o match dessas duas coisas é que vai dar bom, né? Mas tem que exercitar tudo aquilo que eu falei, né? A confiança, o entendimento de que você vai precisar dar alguns passos, que você vai ter que se abrir para conhecer coisas, né? Que você não entende, né? E que você não vai poder chegar com um projeto pronto, porque a solução que você tem muito provavelmente não vai funcionar. Que o nível de interferência que você vai ter nessas comunidades vai ser pequenininho, porque o seu trabalho não é esse de interferir. Então, assim, eu acho que essa era a parte mais difícil da argumentação e do puxa-estica. E, principalmente, além disso, de dialogar sobre você não pode pagar só a cesta básica que vai chegar até a comunidade. Você vai ter que ajudar a pagar também o aluguel de onde essa ONG está. Você vai ter que ajudar a pagar funcionários, porque vão ter pessoas trabalhando para isso. Você vai ter que aceitar que uma prestação de contas talvez não seja tão redondinha com todos os recibos que você espera, porque em alguns lugares você não consegue. Então, esse tipo de coisa era muito difícil negociar, né? Porque quando eles vêm com essa, eu tenho sempre pavor da palavra parceria, porque eu acho que dentro dela cabe absolutamente tudo. E geralmente um dos lados da parceria sai, né, perdendo. É mais ou menos como um contrato de aluguel, inquilino, sabe? E senhorio. Então, sempre tem o lado que é mais frágil e que vai ficar mais vulnerável nessa parceria. E quando a gente ia conversar, era conversar a partir desse entendimento, né? E entendendo que nisso você ia perder alguns parceiros pelo caminho, algumas pessoas não iam querer negociar, que tem um nível de flexibilidade que você pode exercitar e outro que está para além, que não é possível. Porque aí as organizações começam a virar prestadoras de serviço quase, né? Elas começam a ter que se moldar ao que o financiador está oferecendo e acabam se desprendendo das suas próprias missões. Então, isso também é uma coisa muito comum. As ONGs perdendo a conexão com a sua missão, assumindo uma prestação de serviço e deixando de lado a capacidade de se fortalecer. Porque não consegue no meio disso tudo, né? Porque me parece que as políticas corporativas, assim como algumas políticas governamentais também, elas tem uma natureza excludente, justamente por conta de demandas que são colocadas ali, que só podem ser cumpridas por grandes agências, grandes organizações e tudo mais, né? Muitas políticas públicas, inclusive, vão nessa mesma direção, né? Você exige de uma pequena ONG a mesma coisa que você exige de um convênio com uma prefeitura ou um governo do estado. Isso é impossível. É impossível. É impossível. E daí a ONG, no final das contas, ainda a organização vai ficar negativada lá e tal, se bobear vai ter que, né, vai ser acionada para devolver recurso e tal. Isso é a morte da organização, né? Isso é um exemplo muito, muito bom que você traz, porque quando eu estava no CELS e a gente lançou um edital público para doar essa consultoria, né? E uma das organizações que a gente selecionou, e que é daqui de São Paulo, inclusive, tinha acabado de passar por um processo desses. Então, recebeu um dinheiro público, realizou o projeto, e na hora da prestação de contas, que é um sistema terrível,
Você imagina, numa organização onde todo mundo faz um pouco de tudo, porque você não consegue ter profissionais dedicados para cada coisa. E mesmo que o profissional seja dedicado, para fazer prestação de dinheiro público, tem que ter praticamente um PhD para você lidar com essa plataforma, né? E essa organização era uma organização bastante antiga, inclusive. Teve um problema com a prestação de contas e teve que devolver o recurso de um projeto já executado. E não é assim, você vai devolver essa rubrica que ficou falha a prestação de contas, é devolver o recurso integral. Essa organização só conseguiu se sustentar, bom, porque primeiro, né, teve que demitir todas as pessoas, ficaram poucas, e porque era uma organização financiada, parte do recurso era financiado por pessoas da elite aqui de São Paulo. Né, de uma família que fazia filantropia familiar. Se não for, e que investiu para que a organização não fechasse, entendendo a sua importância. Se não fosse isso, como tem vários históricos, né, as organizações saíam fechando mesmo, porque não tem como, né? E aí, é isso que você falou, tem as picaretagens em qualquer lugar, em qualquer setor, inclusive onde não deveria, mas tem muitas organizações muito sérias. Mas que esse tipo de coisa, por exemplo, se sai na mídia, sai como uma organização que é incapaz de gerir recurso, ou algum recurso que foi usado erroneamente, entende? Então, isso tudo fragiliza muito o setor, né? O CELS, quando a gente fez essa seleção, foi muito legal, porque tinha um estudo de Harvard que falava, era qual era o ciclo das organizações do terceiro setor. Então, como elas nasciam, e era uma subida enorme. Por quê? E é uma coisa muito comum entre as ONGs, assim, nasce a partir de uma necessidade absurda que está acontecendo naquele território, mas nasce também da vontade das pessoas de fazerem aquilo funcionar. Então, durante muito tempo, você trabalha enlouquecidamente, voluntariamente, sem dinheiro, sem nada, perde família, não estuda, faz tudo. Chega num momento, e aí acaba fazendo isso se reverter. Então, a organização começa a ganhar nome, começa a ganhar visibilidade, chega num momento em que a organização não consegue sustentar a sua atuação naquela precariedade. É nesse momento, nesse pico de atuação das organizações, que ou elas se profissionalizam e conseguem estabelecer um equilíbrio de funcionamento, ou a tendência é essa derrocada e elas fecharem. Então, quando a gente selecionava as organizações que estavam nesse pico. Porque também, para receber consultoria, né, as organizações precisam estar minimamente estruturadas para receber, para poder entender como encaminhar. Porque consultoria é isso também, né, Fábio? Dependendo do que vem, é um cavalo de Troia, né? É um problema, que aí vem uma consultoria, traz uma pilha de soluções para você, e você pega aquilo tudo e engaveta no seu dia a dia. Você não tem como executar. Tem a menor conexão com a tua realidade, não tem possibilidade de execução, né? Então, isso que é muito legal também, entender esse ciclo de vida, né? E isso que eu tô falando para você, lá atrás. Hoje, eu vejo as organizações já nascendo com esse legado, né? De já dialogar sobre fortalecimento institucional, de já dialogar sobre impacto é importante, óbvio, todo mundo que trabalha no terceiro setor está trabalhando, olhando para impacto social, mas que no meio disso tem um montão de coisas, né? Tem uma conversa que tem sido puxada muito, que se construir entre financiadores e organizações que estão operando um espaço de segurança, de qualidade, de confiança, onde se possa dialogar sobre os problemas, né? Onde se possa falar sobre os erros. Isso era inimaginável 20 anos atrás. Uma organização pequena que recebe recurso falando para um financiador sobre, olha, talvez esse dinheiro que você esteja doando para isso não esteja funcionando muito bem para isso. E ainda hoje, eu faço parte de uma outra rede que chama Movimento por uma Cultura de Doação, e aí a gente estava num grupo de estudos, né, conversando sobre filantropias novas, sobre novas ideias de filantropia, sobre desconstruções e reconstruções sobre o que é filantropia, né? E aí, hoje, meses atrás, uma das meninas que estava no grupo era de uma organização dessas pequenas, né, de comunitárias. E aí ela disse que uma organização maior, um financiador, doou 45 cestas básicas para eles distribuírem. E aí ligou e disse que eles tinham que ficar 15 dias com as cestas básicas no escritório, porque eles precisavam mandar alguém para fotografar. E ela, com medo de dizer para o financiador, eu não tenho onde colocar essas 45 cestas, porque se eu colocar eu desabrigo um funcionário, ela aceitou.
E aí a gente começou a falar, porque nesse grupo era um grupo bem diverso que tinha algumas consultoras que trabalham prestando consultorias para financiadores, para eles construírem as suas fundações, seus institutos, né? E tinha pessoas de organizações pequenas, como era o caso dessa menina, então tinham vários lados ali ouvindo a mesma conversa. E aí uma dessas consultoras disse para ela: não, mas você tem que falar. Você tem que falar, você tem que colocar esse assunto. E aí ela disse, eu não posso colocar esse assunto, porque o medo que eu tenho de o ano que vem esse apoio não ser renovado, porque não era só um apoio para cestas básicas, era um apoio maior. Então não tinha esse espaço para diálogo. Confiança. Não tinha. Porque a confiança a gente sabe, é uma coisa construída e que entre as partes tem que ter a vontade dessa construção. Então não adianta, né? E no Elas eu vivi muitos momentos assim, é lógico, né, que eu trabalhava em parceria com uma coordenação que me apoiava muito nisso, e o Elas era uma organização de referência muito maior nesse sentido, que já conseguia colocar os seus pré-requisitos ali no diálogo sobre a proposta, mas mesmo assim ainda era muito difícil. Mesmo assim, tinha momentos na reunião que a gente saía e falava, nossa, não tô acreditando que eu tive que negociar isso aqui, né? Que parece ser uma coisa absurdamente necessária e eu ter que provar para o financiador o quanto isso é necessário para o projeto acontecer na ponta, né? Então, eu acho que tem uma mudança, né? Ainda tem muitas organizações assistencialistas e falo para você, assim, com o meu coração muito aberto, que o tamanho das necessidades sociais que a gente tem, não dá para dizer que as organizações assistencialistas não vão existir. Porque ainda tem necessidades que são muito primárias. Né? Necessidades que são muito iniciais e que apoiar incidência política, apoiar pesquisa, apoiar a construção de novas narrativas, tudo isso é importante. Mas a gente tem um passivo que não está resolvido ainda. Então, essas organizações também têm sua função. Mas a filantropia caminhou, né? Então, essa filantropia de caridade, muito conectada com a fé católica e tudo mais, migrou também para outros lugares. Então, tem muitas organizações discutindo coisas muito novas, isso que eu estou falando para você sobre construção de novas narrativas, para que quem está na comunidade, para quem está nas favelas tenha voz, né? Possa dizer sobre os seus problemas, sobre as suas dores, sobre as suas soluções, sobre as suas felicidades. Isso é tudo algo que está sendo agora discutido com necessidade de financiamento, com necessidade de colocar dinheiro, mas a gente tem que sempre balizar, né? Porque tem coisas, como eu falei, desse passivo que ainda é de uma necessidade muito básica, né? Pois é. E é daí que vem essa ideia de filantropia de confiança, filantropia regenerativa. Explica melhor essas ideias, esses conceitos. São ideias todas muito novas para mim também. Agora eu tô, como eu falei no início, eu tô como coordenadora da Associação Bem-TV Diversidade, que é uma organização que já existe desde 2014 e que apoia projetos socioambientais e de direitos humanos em algumas regiões do Brasil. Uma das fundadoras da Bem-TV Diversidade era apoiadora do Elas, e quando eu encerrei meu ciclo no Elas, ela me chamou para atuar na Bem-TV com ela e dar um corpo institucional para essa organização que já existia desde 2014. E desde 2014 até 2021, que foi quando eu cheguei lá no final de 2021, vinha fazendo apoios muito pautados nos interesses que as fundadoras tinham, temáticas, né, de interesse que elas tinham, e com uma forma de fazer filantropia bastante diferente do que eu estava acostumada a ver. Né, a partir dessas relações com grandes financiadores e empresas que eu tive no Elas, como eu falei aqui anteriormente. E aí, mergulhando nesse mundo da Bem-TV, eu comecei a entender como eram essas relações. Então, relações baseadas em confiança, apoios a ideias, apoios a organizações menos estruturadas. Então, coisas que saem ali daquele tradicionalzão, sabe? Um apoio sem cobrar grandes prestações de contas ou grandes relatórios e tudo mais. E aí, quando eu cheguei na Bem-TV final de 2021, eu comecei a fazer o levantamento, primeiro quantitativo, de tudo que a Bem-TV tinha apoiado para trás, para eu entender esse mapa. Depois, eu chamei uma consultora, que é a Pilar Cunha, para me ajudar a fazer uma leitura qualitativa disso. E, assim que a gente conseguiu começar a construir esse diagnóstico, um novo cargo foi se desenhando ali para atuar ao meu lado, que era uma pessoa que
que entendesse bastante e trabalhasse com comunicação e com programas, né? Com essa área mais programática. Foi quando eu chamei a Renata, que era uma parceira minha do Elas. A gente já tinha trabalhado durante 6 anos juntas, e à distância, que essa dinâmica também é importante, né? Que funcione. E a Renata é uma pessoa que tem ela é formada, né, em jornalismo e sempre atuou nessa área da comunicação, e depois que ela saiu do Ela, saiu um pouco antes de mim, ela atuou na área de programas na ActionAid. Então, ela somou essas 2 experiências. Quando essa vaga se construiu, para mim tinha muito a ver com ela. Então, eu fiz uma proposta e, para minha felicidade, em julho do ano passado, ela veio trabalhar comigo. E a gente está juntas aí há quase 1 ano fazendo essa parceria. E a gente foi começando a entender, fazer essa leitura. Uma premissa que eu tenho na minha vida, Fábio, é que todo lugar que eu piso, e eu acho que isso também tem a ver com a minha vivência de terreiro, eu sou uma mulher de terreiro, né? Então, todo lugar que eu piso, ele já tem uma história, né? E eu acho que as histórias, elas têm que ser respeitadas, sempre. Então, eu aprendi isso na minha família, que é uma família matriarcal, e hoje aprendo isso há alguns anos, né? Eu tô há 6 anos nesse terreiro, aprendo isso também com as mães de santo que cuidam dessa casa, que também é uma gestão matriarcal. Eu acho que isso tem a ver também com a nossa construção como mulher e das coisas boas, né? Que o machismo, de alguma maneira, nos impôs. Que é esse respeito, essa construção coletiva, né? Entender que a gente sozinha pode alcançar algumas coisas, mas que juntas a gente consegue ir muito mais longe, né? Entender que as necessidades do outro, por mais que não sejam as suas, precisam ser respeitadas. Então, essa coisa de chegar com respeito nos lugares é uma coisa, né? Respeito aos mais velhos, respeito às histórias. Então, quando eu cheguei na BemTV, a primeira coisa que nós fizemos foi olhar o para trás, o que já tinha acontecido, o que já tinha sido feito. Porque o fato de não ter uma estrutura institucional redondinha não significava que não tinha uma história, né? Aquilo ali contou para mim como foi que as fundadoras fizeram aquilo até ali. E por que ela me chamou para organizar isso? Não era para transformar, fazer uma coisa outra. E aí, com a Renata, que além de ser jornalista, também é pesquisadora, e tem esse viés da pesquisa, que é algo que eu admiro muitíssimo, a gente começou a entender do que estava sendo discutido atualmente no campo da filantropia e que tinha relação com o que a BemTV já vinha trazendo de legado, entendeu? Então, a gente começou a esbarrar em filantropias outras, né, para além da filantropia tradicional, digamos assim. E a filantropia nunca foi uma coisa só, né? E aí a gente começou a ler sobre filantropia feminista, então como as feministas fazem filantropia, e a gente se alimentou muito disso estando no Elas, né? O que é uma filantropia baseada na confiança? Então, essas filantropias, filantropia regenerativa, começam a mudar o centro das atenções. Então, o centro das atenções não está no dinheiro que está estruturando as coisas. O dinheiro é importante? Muito. Eu e Natália, hoje de manhã, conversávamos sobre isso, né? Sobre como não ter a preocupação no final do mês de pagar as suas contas, como muda a sua forma de ver a vida. E isso, a gente estava falando sobre a nossa vida pessoal, né? A gente falava sobre uma amiga nossa, e aí a gente falava, de repente ela pudesse fazer uma terapia, se cuidar, mas ela ia continuar não conseguindo garantir o dinheiro dela para manter a vida, o básico da vida dela. Então, a terapia podia ser esse lugar de escape, onde ela podia desabafar e, de repente, até pensar uma outra possibilidade, mas a gente sabe que as pessoas não têm garantido o seu dinheiro no final do mês, não é porque elas não são criativas o suficiente, né? Não é porque elas não se esforçam o suficiente. A gente sabe quais são as razões. Então, assim, essa coisa das novas narrativas de filantropia tiram a centralização do poder do dinheiro. E colocam outros assuntos, outros temas nessa centralidade, né? O que é você exercitar confiança, né? Por que tem pessoas que dizem assim, eu não vou, dinheiro eu não dou, esmola eu não dou? Porque tem a ver com um passado muito controlador, né? Com uma construção muito controladora nossa. Porque eu quero doar essa cesta básica para você e eu quero ter certeza absoluta que você vai usar ela. Eu quero ir para a rua doar uma marmita e quero ter certeza absoluta que você vai comer a marmita inteira.
Só que eu não vou perguntar para você se você quer comer a sopa ou se você quer comer um arroz, feijão e carne. O que eu doar, você tem que ser grato a ele. Então, é de uma construção do entendimento sobre o que é doação, que é uma coisa muito arcaica, né? E eu tô sendo aqui muito simplista em tudo que eu tô falando, né? Mas esse movimento que chama o Movimento por uma Cultura de Doação é justamente um movimento para questionar as bases de como a gente tem feito doação ao longo dos anos. Isso que eu falei antes, que financiadores daqui do Brasil não querem fazer doações longas, de mais tempo, e doações que sejam mais livres, né? Porque acham que a gente tem condições, as organizações têm condições de seguir fazendo transformação com pouco dinheiro em pouco tempo. Quem traz esse diálogo sobre doações de mais longo prazo, doações mais flexíveis, são organizações de fora. Isso é uma coisa que me incomoda muito ainda, porque eu acho que ainda tem muito conteúdo de fora sendo discutido aqui, e eu e a Renata, a gente fica sempre tentando encontrar quem são as organizações daqui que estão falando nisso a partir do nosso contexto. A gente está sempre buscando isso. Porque uma organização pequenininha, ela não vai olhar para uma organização institucional e se sentir par para se inspirar. Pois é. Ela precisa também construir a sua própria narrativa, precisa ter os seus próprios pares para se inspirar, entende? Então, a filantropia regenerativa, a filantropia baseada na confiança, a filantropia feminista, a filantropia decolonial, que são essas filantropias que a gente tem começado a ler sobre isso, a gente entendeu que tem a ver com a prática da BenTV, já para trás, e aquilo que ainda não está implementado, que pode nos inspirar para os próximos passos. Elas já faziam, mas não tinha esse nome. Já faziam, não tinha esse entendimento, e tem algumas coisas que a gente está trazendo de novidades também, né? Então, olhar para quem está sendo apoiado. A gente vai seguir apoiando sempre as mesmas organizações, que são organizações que normalmente já têm um pouco mais de facilidade de acesso ao recurso. Eu não vou dizer aqui que nenhuma ONG tem acesso muito fácil, tá? Porque tem ONGs que durante um período conseguem mobilizar muito, depois não conseguem mais porque saem desse holofote, né? Toda a organização, pelo menos assim, de todos os grupos e organizações apoiados pelo Elas e de todos os que estão agora apoiados pela BenTV, que a gente tem mais ou menos uns 30, todos eles, sejam os grandões, que têm um orçamento muito maior que o nosso, ou os pequenininhos, todo mundo fala sobre a dificuldade de acessar recurso flexível. O que é recurso flexível? Eu dou o dinheiro para você e você, dentro da sua organização, com a tua equipe, vai entender qual é a melhor forma de aplicar esse recurso. Não é uma coisa que já vem ali numa planilha. Tudo, não, né? que a gente chama de dinheiro carimbado. Não é. Dinheiro público é sempre carimbado, ponto parágrafo. Quem tem a possibilidade de doar recurso flexível são as organizações privadas. Então, a mudança também desse eixo onde o dinheiro, quem manda, também é uma responsabilidade das organizações que estão financiando, das organizações privadas. Também é responsabilidade da BenTV, também é responsabilidade do Itaú, também é responsabilidade de quem está fazendo investimento social, de mostrar para o seu próximo que é possível. É difícil? Muito. Né? Porque você tem que rever suas práticas, você tem que rever suas burocracias, né? Você tem que rever os seus indicadores de resultado, você tem que rever tudo isso, né? E tem muitos institutos e fundações desses que eu te falei que são geridos na parte jurídica, na parte das burocracias, por uma mente empresarial. Então, é lógico que vai dar ruim quando você vai conversar com organizações pequenas. Não tem como. Aliás, tem vários estudos que mostram isso, né? Como, de alguma forma, esse universo, né, do social, das organizações sociais, de alguma forma foi contaminado, totalmente, né, por muitas práticas que são empresariais, mas que não dizem respeito ao universo daquele tipo de organização, daquele tipo de trabalho, né? Não, isso acaba sendo extremamente prejudicial, seja para a própria organização, seja para o território no qual ela trabalha. Né? Muito. Eu estava nesse grupo, a gente teve... Nesse grupo, não, na minha pós, a gente teve uma disciplina que falava especificamente sobre relatórios de atividades, né? E aí, algumas pessoas que estavam ali, que atuavam em institutos grandiosos, diziam de como é difícil construir esses relatórios, porque tem um padrão que você tem que alcançar de resultado e etc., e de formato, e que não condiz com o que aconteceu efetivamente, entende? E que é um problema você colocar problemas no relatório. Então, uma das coisas que a gente tem feito na BenTV, e que a gente acha que tem a ver com uma prática regenerativa,
né? Que o que é regenerar? É você encontrar novas formas de fazer coisas antigas e olhando para todas as partes, né? Sem que nenhuma parte tenha que se vulnerabilizar tanto para que a outra alcance o que espera. E que essa que espera vai colher aquilo que não é real, entendeu? É meio que um ciclo violentíssimo. Sim. Então, a gente, quando terminou esse diagnóstico, que a gente foi se apresentar para as organizações que estão apoiadas pela BemTV e que não conheciam a instituição BemTV. A instituição BemTV ainda era muito conectada com as fundadoras, né? Então, quando a gente foi se apresentar, alguns ficaram aliviados por ter uma instituição e outros ficaram um pouco amedrontados, porque o quanto vai burocratizar essa parceria a partir daí, né? Só que uma coisa que era muito legal é que vários deles disseram assim: não tem um contrato com duração de tempo ou um valor definido de quanto vai ser o apoio do ano, tudo isso deixa a gente inseguro. Então vai ser bom. Eu e a Renata chamamos isso de burocracia mínima necessária. A gente construiu com os nossos advogados um contrato o mais simples possível. Tem vários escritórios que estão fazendo isso agora, construindo com muito menos juridiquês, de uma forma mais simples, para ser entendida de verdade, que uma pessoa possa sentar, ler um contrato. Quem foi a pessoa que não é de jurídico, que nunca teve dificuldade para ler um contrato, né? E o acompanhamento é muito mais um acompanhamento do que o monitoramento. Então, é sentar junto, entender que dificuldade que você está passando, de que maneira que a BemTV pode apoiar você para além desse recurso financeiro, o que a nossa experiência dessa construção de diagnóstico e desse novo corpo que a gente está colocando no mundo também pode apoiar. Então, a regeneração tem a ver com, como eu falei para você, não só centralizar o recurso para os que já têm mais facilidade de acesso, direcionar recurso para as ditas minorias, direcionar recurso flexível, o mais flexível possível, desburocratizar prestações de contas, entende? Porque eu acho que aí você vai dizendo porque quando você parte dessa relação que eu tenho dinheiro e vou doar, já é uma relação desigual, né? Então, a gente tenta equilibrar cada vez mais essa relação. A gente doa o recurso, que a gente sabe que ele é necessário para que as ações sejam feitas, mas a gente quer se aproximar o máximo possível, né? Para a gente entender na prática mesmo, né? E isso não vai virar uma punição ali na frente. É muito difícil colocar isso na prática, porque tem muitas organizações que já estão acostumados nessa máquina de moer. E eles também precisam passar por um processo de desconstrução para se relacionarem com Quando confiança. falam que é mais simples, ninguém acredita, né? Ninguém acredita. A gente a gente doou para uma universidade, quando a gente sentou com a área financeira, que eles começaram a trazer um monte de coisa, a gente falou, a gente não precisa nada disso. A reunião parou e ficaram por 2 segundos, assim, sem entender, né? Então, assim, também é um processo de desconstrução para eles, né? E a gente, mais adiante, quer experimentar a descentralização da decisão da doação, que hoje ainda está muito nas pessoas das fundadoras, mas que a gente pretende, isso tem a ver com a prática de filantropia regenerativa, que é trazer as próprias personas, comunidades e que estão ali fazendo as coisas para as tomadas de decisão sobre para onde esse recurso vai. Eu e a Renata, quando a gente terminou esse diagnóstico, a gente ficou maravilhadas e apavoradas, porque a gente ficou com muito medo de como colocar isso em prática, né? Mas eu acho que tem a ver com a nossa forma de fazer. Para além das fundadoras que confiam muito no nosso trabalho, tem a ver com essa construção individual minha, a construção individual da Renata, que são muito semelhantes nesse lugar, né? Do respeito, de chegar com cuidado e de exercitar a escuta, que é algo também muito difícil, né? E a gente também decidiu fazer visitas presenciais, o que mudou totalmente a nossa visão, né? Porque ficar só à distância, trocando mensagens, às vezes recebendo relatórios, tira um pouco da humanidade, né? Das coisas. Então, a gente começou a visitar os territórios e sentar para bater papo mesmo sobre as coisas. E isso mudou tudo. Então, é por isso que eu falo para você que eu acho que eu estou num momento muito bacana, apesar da gente estar vivendo uma situação bem delicada, né? Agora um pouco mais otimistas com o novo governo, mas a gente está vivendo ainda uma situação muito delicada no país, em todas as áreas, né? Da herança que a gente carregou de uma pandemia e de um desgoverno. Mas eu tenho uma ponta de esperança, assim. Eu acho que eu me enchi disso depois de vários anos trabalhando na área social, vendo muita desgraça, vendo muito sofrimento, né? Muita coisa bacana, mas
a demanda e o sofrimento muito maior, Uhum. né? E agora eu acho que eu tô num momento bom, assim, com essa possibilidade e com a liberdade, isso que eu falo sobre a flexibilidade, sobre a liberdade de usar recurso, de botar ideias, isso muda a perspectiva da vida que a gente tem, entende? Então eu acho que eu tô num momento legal, assim, tô celebrando esse momento. Eita, conversa boa. Ai, Ó, passamos infelizmente, Ai, né? Fábio, A gente desculpa. tem, né, nosso tempo aqui, mas Eu acho que sei. tá claro que daria pra gente conversar mais um tantão aqui. Verdade. Eu gostei bastante, Eu aprendi adorei. bastante, né? Foi muito bom te receber aqui e te ouvir. Ai, Obrigado, que viu? bom. Eu que agradeço, Fábio. Eu agradeço. Esse lugar é um lugar que tem a ver para mim, bom, dá um saudosismo cada vez que eu venho, mas tem a ver com um aprendizado, assim. Então, toda Uhum. vez que eu venho aqui, eu venho nessa mesma sintonia. Te agradeço pelo convite, viu? A gente aqui agradece por, né, por compartilhar, né, toda essa experiência, essa vivência com a gente. Obrigado, viu? Obrigada. Espero que vocês tenham gostado também, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Obrigado. Tchau, tchau.